Salve, Felipe e Felipe. Que dupla, hein? Boa noite. Soprano, hein? Boa noite a todos, boa noite, Felipes. Boa noite. Espero que não apite, né? Mas vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma aula 100% gratuita e online, saxofone para todos, comigo, Raul Valente. Às vezes não muito valente, mas a gente vai tentando. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que essa live geralmente é às quartas-feiras, 20 horas. Uma aula gratuita para você que gosta de música, de um bate-papo, de saxofone principalmente, né? Então essas aulas estão, por enquanto, disponíveis gratuitamente e livres para todos. Logo, apenas para quem fizer parte da comunidade. Se você não se inscreveu, então se inscreva. No meu Instagram, ali na bio, tem o link para você entrar na comunidade. Não perca. Sempre tem uma novidade, alguma coisa, uma curiosidade, uma aulinha, uma dica, uma música e assim por diante, né? Tá na bio, no meu Instagram. Lembrando que esta live só é possível ao grande Deus Altíssimo, ao amor da minha Nayara e a mentoria do Jorge, da Companhia dos Tapetes, né? Sem eles seria impossível estar aqui, né? Estúdio Esmaga e seus maravilhosos microfones que me ajudaram maravilhosamente, né? Pela qualidade de transmissão. Então vamos lá. Então a gente começou ouvindo o Cherokee com Bradford Marsalis, destruindo no soprano, né? Quem não ouviu? Isso para quem gosta de jazz, né? Quem gosta mais do smooth é um pouquinho diferente, né? Mas eu diria que é uma excelente escola, e eu diria que é a melhor escola, né? A escola erudita e a escola do jazz, e no meio a escola brasileira. Então são três universos paralelos maravilhosos. Então, começando a aula, lembrem que semana passada eu falei sobre usar o tempo. Então, quando você está tocando alguma coisa, você usa o tempo, né? Você começa estudando figuras, algumas células rítmicas. Então, isso é muito interessante, porque eu posso colocar uma mesma musiquinha para tocar. Então, vou dar um exemplo aqui já. Eu vou botar uma bocinha para tocar, que tem 4 acordes, 5 na verdade, e que eu posso tocar sempre uma nota por tempo, seguindo aquela escala. Vamos ver o que dá? Olha só. 1, 2, 3, 4. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma nota por tempo, uma nota por tempo. Foi uma escolha lógica neste momento, mas que eu posso utilizar intuitivamente. Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você percebe que encaixa. Então, primeira coisa, eu não contei o tempo, eu senti o tempo. Eu poderia usar notas maiores. Lembra que se você perdeu a live da semana passada, então, por favor, reveja, você vai ver que o assunto foi sempre sobre notas inteiras e algumas pequenas células rítmicas, né? Quero dar uma continuidade nesse assunto, porque olha só, você pode fazer, além disso, alguns desenhos melódicos. Então, uma das maneiras muito interessantes de se fazer é você saber os acordes que estão sendo feitos no piano ou na guitarra e os arpejos que você pode fazer
durante essa música, né? Então, por exemplo, essa música, ela usa, lembrei do alto, dó, ré, dó, fá, mi bemol, fá, lá bemol. 5 escalinhas maiores. Para quem estuda música, sabe que e fez comigo ou fez em alguma outra, sabe que a utilização de escalas é para leitura, é para técnica, é para percepção, finalmente para sua improvisação, né? Então, o que acaba ocorrendo? Se eu tenho a escala de ré, eu tive que estudar. Eu fiz isso no soprano, escala de ré para soprano. Escala de dó. Escala de dó. Então eu faço ré, dó, fá e mi bemol. E repito e faço um lá bemol, tal. Então, sem entrar em muitos detalhes, eu sigo a harmonia da música. Então eu vou fazer solto, sem pensar na figura, só apenas encaixando na música. Observem. 1, 2, 3, 4. Vocês observaram que combinou completamente com o momento do acorde? Depois pegue e veja de novo. Ouça esse trecho. Então o que eu fiz? Eu encaixei em cada acorde a escala mais direta que funciona naquele. O acorde era de Ré maior, com sétima maior, ou seja, a escala maior de Ré. Eu toquei exatamente a escala de Ré maior ascendente. Eu encaixei do jeito que deu no espaço em que ele estava sendo tocado. Quando migrou, mudou, modulou para Dó, eu fiz a mesma coisa com a escala de Dó. E assim fiz, então, Ré no espaço dele, Dó no espaço dele, Ré no espaço dele, Dó no espaço dele, Fá, Mi bemol, Fá, Lá bemol, nessa sequência exatamente. Eu não pensei em colocar notas uma por tempo, como eu fiz agora há pouco, né? 1, 2, 3, 4. Por que eu não fiz isso? Porque não daria tempo para demonstrar toda a escala. Mas se eu tenho tempo assim, eu posso fazer de uma maneira que eu vá mais rápido ou mais lento. Eu posso subir e descer a escala. Depende, claro, da minha técnica, da minha agilidade. 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam, então, agora foi tudo rápido, metralhado, eu toquei rápido. Então, não houve um movimento melódico, houve apenas o caminhar de uma escala, ou ascendente e descendente, né? Eu poderia fazer isso de várias maneiras, apenas caminhando, correndo pela escala. Qual que é a ideia? A ideia, a minha frase de sempre, né? A ideia é que você aprenda a fazer, além disso, os arpejos das escalas, os intervalos, as inversões e movimentos melódicos com células rítmicas. Tá, então vira uma confusão? Não, vira um caldeirão em que você vai aprendendo como soa. Então, agora eu vou fazer essas mesmas escalas, só que eu vou colocar então um pouquinho de célula rítmica, como eu comentei na live anterior, na aula anterior. 1, 2, 3, 4. Ficou bem evidente que eu usei divisões, né? Dupliquei notas, etc., ascendente ou descendente, no mesmo espaço. Então, uma das frases mais usadas por esta figura que vos fala é a frase com intervalos de terças.
Eu uso muito, Bach usava muito, todo mundo usa muito. Só que você tem que aprender que não pode só usá-la. Você tem que ter mais um caminhão de pequenas frases, intervalos e assim vai. E arpejos, escalas e harmonia mais rica. Então, abre-se um leque enorme. Olha só, como eu falei intervalo de terça, para quem não está acostumado ou nunca me ouviu falar, é você pegar uma nota de uma escala, ir para duas acima, voltar para a anterior, duas acima. Então, criaria algo numérico que seria assim, 1, 3, 2, né? 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 1, que é o 8, certo? Então, em Dó seria Dó, Mi, Ré, Fá, Mi. E pode ser descendente. Conhecem isso, né? Então o que acontece? Usado na asa branca, usado em minueto de Bach, usado em tudo e quanto é lugar. Entendeu? Se for fazer uma pesquisa, eu consigo citar 50, 100, 200 músicas, mas não vou fazer isso. Isso é usado em toda hora. Então o que acontece? Eu estudei esse movimento de vou mais e volto menos em vários intervalos. Nesse caso, o intervalo de terça. Então, eu tenho célula rítmica, eu tenho a escala e tenho um desenho melódico. Eu tenho os arpejos. Então, por acaso, o arpejo, então, para quem não lembra ou para quem não sabe, o arpejo, ele é feito com a primeira, o jeito mais básico, primeira, terceira e quinta nota de uma escala. Dó, mi, sol, mi, dó, né? Com a oitava, dó, mi, sol, mi, dó. E assim por diante, você acrescenta sétima menor, você acrescenta terça menor, você substitui, você pega a quinta e tira, você põe uma quinta aumentada, você põe a quarta nota, você põe a sexta, de acordo com o gosto do cliente, do executante, do arranjador, do momento. Né? Então eu posso fazer do jeito mais simples e ir mudando. E assim por diante, são dezenas de opções. Além de você não sair mais só apenas da primeira nota. Espero que esteja acompanhando o meu raciocínio. Então, quando você está fazendo esse tipo de coisa, você está acompanhando a música. Vou colocar de novo. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma frase que eu fiz na escala diatônica que eu estava mostrando para vocês. Além disso, eu vou fazer na escala e vou fazer o mesmo movimento no arpejo ou no acorde de cada música. Observe. 1, 2, 3, 4. Perceberam que foi um movimento e vou mais e volto menos com a escala ou com o arpejo. Então eu treinei isso para que isso funcionasse, digamos assim. E vou treinando esse movimento em todas as escalas. A princípio com uma divisão só e lentamente. Por exemplo, se eu seguir um ciclo cromático, tocar as escalas de meio e meio tom, observem. E assim por diante, né?
depende da tua agilidade, da tua técnica. Você faz mais lento, mais rápido. Só que você se habituando com escalas, se habituando com divisão, se habituando com desenhos melódicos, o que acaba ocorrendo? Você absorve isso e vai acabar usando isso automaticamente, naturalmente, intuitivamente. Que esse que é o objetivo desse assunto que eu estou falando. Não é a leitura de escalas, não é só o estudo técnico, é você aproveitar isso para o seu vocabulário. Espero que tenham entendido. Então, quando eu tenho essa frase, eu tenho as escalas e tenho algumas divisões, eu começo a manipulá-las, dedilhá-las, utilizá-las de uma maneira diferente. Olha só, eu vou colocar a mesma música. Peraí, mas vamos dar uma pausinha para fazer um som? Eu programei um som aqui e fiquei tagarelando. Um minutinho para uma música que eu adoro. O que eu fiz com ela? Será que eu fechei? Não, tá aqui. Eu vou fazer para vocês um standard de jazz do Miles Davis chamado For. Eu adoro essa música. Né? Então reparem, eu vou usar meu fraseado, vou fazer o tema de cor, vou usar sequências de escalas e daí comentarei sobre algumas coisas que eu utilizei. For, de Miles Davis. 1, 2, 1, 2, 3. Então, o que eu fiz? Eu toquei o tema que foi decorado com o passar do tempo, né? Eu estudei, até toquei dezenas de vezes, não com o objetivo de decorá-lo, mas acabei decorando. Hoje em dia eu decoro muito mais rápido, muito mais facilmente e assim por diante. Eu sigo uma sequência da harmonia da música, eu sei as notas que cabem em alguns momentos, em todos os momentos, e eu uso o meu fraseado. Vocês repararam que eu fiz durante o... né? Eu fiz de propósito para demonstrar para vocês como funciona o intervalo de terças. Eu poderia usar dezenas de receitas para ver como funcionariam, né? Para demonstrar para vocês. Então eu fiz
com notas indo a mais e a menos, o mesmo movimento em arpejo e cromaticamente. Então isso são coisas que eu consigo dedilhar. Então, por exemplo, arpejo, né? Cromático. Então eu fiz um movimento numa escala que tinha parte cromatismo, uma parte meio diminuta e assim vai. Falei, né? E o que acaba ocorrendo? Essa mistura faz parte do meu vocabulário. Eu uso isso durante a música. Então, se a gente começar a observar alguns outros músicos, seja qual for o gênero, o chorinho, seja o samba, seja o romântico, seja o jazz, seja o erudito e tudo, é que no erudito geralmente ele é intérprete, né? Apesar que antigamente se improvisava muito mais e tal, então, mas daí é uma outra história, é uma longa história. Mas se cria. Alguém assistiu Amadeus de Mozart? Então veja como a ideia como é maravilhosa. Então você cria a partir do vocabulário que você aprendeu a falar, né? Só que tem uma coisa muito maluca na música, que é que você cria algo espontaneamente, às vezes, que você nunca falou. Como se eu estivesse falando e criasse uma palavra no meio da conversa, né? É diferente. Então, quando eu tenho a música acontecendo, eu faço o quê? Eu vou sentindo a sequência harmônica, rítmica, a velocidade, etc, etc, e vou tocando aquilo que me vem à cabeça. Eu poderia fazer, como eu estava fazendo agora há pouco na bossinha. Deixa eu ver onde é que está a bossinha aqui, atenção, bossa nova. E eu posso fazer apenas notas longas, de acordo com a minha vontade. 1, 2, 3, 4. Observaram que eu fiz a mesma frase, intervalos de terças, me adaptando a cada momento harmônico. Enquanto estava num acorde, eu usei as notas daquele acorde. Assim que mudou, eu usei a nota do próximo, do próximo, do próximo. Eu não contei, eu tenho isso memorizado, a duração, e uso a intuição para tocar, né? Então há um processo para isso, para você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu penso na escala, eu penso na frase, eu ouço o acorde, eu vejo o ritmo e você vai trabalhando isso. Então isso é uma coisa que vai desenvolvendo aos poucos. Eu lembro bem lá nos primórdios, quando eu tocava sax junto com os dinossauros, que era assim, eu não conseguia. Enquanto eu pensava numa escala para um acorde, já estava em outro. Eu falava, mas que coisa... Já estava em outro, e já estava em outro, né? Então, isso é um processo de coisas que você vai utilizando. Então, você pode utilizar pegar uma música, por exemplo, um blues, e utilizar uma escala o tempo todo. Um baião e uma escala o tempo todo. Um funk americano e uma escala o tempo todo. Uma pentatônica, por exemplo. E você não tem que se preocupar com mudança tonal, com modulação, com ir de uma escala para outra e interligar o teu fraseado com a próxima escala, como eu fiz agora, e apenas com notas longas, né? Então, movimentos melódicos que eu estava falando são os que criam sonoridade. Se você nunca viu, existe no YouTube, é um dos mais famosos, mas existem vários, é o The Lick, T-H-E-L-I-C-K, The Lick. Então esse The Lick, ele é uma coisa assim que vários músicos famosos, tops de linha, seja lá qual for o instrumento, trombone, saxofone, flautas, vários gêneros musicais, usam a mesma frase. Né? É feito numa escalinha menor. Aí, opa, que legal, que bonito que fica. Então, é uma frase pré-fabricada. Assim como a frase em terças, que eu posso modificar. Eu posso modificar a parte rítmica, duração, velocidade da mesma frase. Eu mudo a velocidade, mudo a intenção da mesma frase. Eu poderia fazer isso na bossa, nos acordes que estão aqui, exatamente. Eu poderia fazer em todos os acordes, observe. 1, 2, 3, 4.
Perceberam como ficou então algo modulável? Eu coloco as peças montadas naquele momento. Então, se eu fizer apenas isso, eu tenho que citar o Sr. Gebran mais uma vez. Se eu faço a música apenas calculada, eu virei um contador musical. Eu não sou mais não estou fazendo uma arte pasteurizada, digamos assim, algo pronto, racional. Não tem emocional, eu não tenho uma criação espontânea durante isso, né? Então, quando a gente toca, o improvisador, né, claro, né, não aquele que está sendo um executante, porque ser executante é uma coisa muito complexa, tanto quanto um improvisador, criador, compositor, né? São universos paralelos, mais uma vez, né? O que acaba ocorrendo? Você tem que saber se comportar no gênero. Então, se eu vou tocar uma música brasileira, eu não vou ficar fazendo escalinha de blues num baião. Não casa. Uma bossa, eu não vou ficar fazendo uma destruição 100% do tempo. É legal você ter um vocabulário rico, saber utilizar isso, né? Mas aí entramos na parte estética, de gosto e etc. Que daí é um universo vastíssimo e complexo e complicado. Porque tem coisas que eu posso fazer que eu amo de ouvir, e um ouvinte menos atento, com menos conhecimento e com o gosto menos refinado ou diferente do meu, dizer, mas que porcaria é essa que você está fazendo? Tem um saxofonista brasileiro que eu sou super fã, que nesses dias fazendo uma coisa ao vivo num bar, tocando uma bossa nova, ele destruiu praticamente o tempo todo. Eu não vi uma frase melódica. Eu fiquei pensando, eu não sei fazer essas frases tão complexas assim. Tão ricas harmonicamente. Mas eu não faria isso nesse lugar, nesse momento assim. Claro, aí gráficos, tensão, relaxamento, estética, gosto, são assuntos intermináveis, né? Eu posso ser sutil e com vocabulário bem econômico, como posso ser violento com uma metralhadora de notas. A questão de como eu vou migrar de 8 para 80 vai do meu gosto. Essa é a ideia. Agora, se isso vai agradar só a mim, se isso vai agradar mais uma pessoa do público, ótimo. Se isso vai agradar um público vasto, melhor ainda, né? Mas se isso me agrada em primeiro lugar e se isso agrada ao público. Então, quem é músico profissional e vive da música tem que agradar o público, né? Ele não pode tocar só para ele dentro de casa. Vai viver de luz, não vai dar muito certo, né? Então você tem que saber, né, se comportar de acordo com o momento, é uma coisa assim, daí é outra coisa. Então quando eu coloco uma música como, por exemplo, essa bossa do Ebersold, que são 5 escalinhas, eu tenho que saber interagir com a mudança, né? Intercalar entre esses acordes, esses arpejos, as frases. Então, quando eu estou tocando, eu apenas sinto aonde vai e migro de acordo com o momento. Olha só, eu não tocaria o tempo todo daquelas maneiras que eu fiz, né, mostrando para vocês. Mas essa mescla, né, de frases, momentos, é que eu procuro fazer. Eu vou dar um exemplo um pouco mais musical para vocês. Olha. 1, 2, 3, 4. Então, aí eu soube utilizar algumas notas que eu gosto em relação aos acordes. Eu misturei um pouco a coisa, eu não fiz nada super rápido nem nada super lento. Existem alguns estudos, então, feitos em cima disso, que é movimentos melódicos a partir de notas importantes. Tá? Existe a nota importante óbvia, existe a nota importante
não tão óbvia. Então, por isso que eu falei, você vai refinando o teu ouvido. Então, algumas décadas atrás, não direi quantas, eu criticava o jazzista. Eu falava, nossa, mas esse cara põe muita nota. Nossa, esse cara põe umas notas frias. Não entendo por que ele usa isso se tem notas tão quentes, tão gostosas. É que para o meu ouvido, na época, as notas óbvias, aquela que tipo, meu nome é Raul, que nota eu vai tocar? Ah, vou tocar o Raul. Oh, então eu vou tocar aquilo que é gavetão, que nem alguns músicos falam. Aquilo que serve, é o óbvio. É dó, eu vou tocar dó. Nossa! Então isso fica diferente. Observe o que eu vou fazer. Vou tocar só a tônica. Olha a diferença. Tônica é a primeira nota de cada acorde. 1, 2, 3, 4. Não está errado. O problema é esse. Está certo demais. Esse que é o problema. Eu vou escolher agora a quarta aumentada e a nona. Ou seja, meio tom acima a quarta nota de cada acorde e a segunda nota de cada acorde. Por exemplo, o dó, eu ponho um fá sustenido e ponho um ré. Vamos ver como soa? Isso soa muito diferente. 1, 2, 3, 4. Perceberam como ficou diferente? Então, uma questão assim, bossa, eu gosto muito de nona, quarta aumentada e a sétima maior. Não uso muito, passo pela tônica, pela terça, pela quinta, que são as óbvias. Nisso, quando eu sei escolher bem as notas, eu aprendo também a escolher os movimentos melódicos. Essa ideia de escolher o movimento melódico é que faz com que eu escolha aquele sabor naquele momento da maneira que eu mais goste, seja ela sutil ou violenta, né? Seja ela dentro ou fora, ou muito fora. Aí entra a estética novamente, é outro assunto, né? Quando eu toquei o Miles Davis ali, eu usei algumas coisas com esses movimentos e algumas notas com coisas que eu gosto. Eu adoro fazer cromatismo na música, né? Então, por exemplo, vai tocar o jazz, eu faço coisas com cromatismo. Adoro isso em cima dos acordes. Essa última frase foi apenas escala cromática, descendo duas, voltando uma. A mesma ideia do Asa Branca, só que numa escala com todas as 12 notas. Se fosse escala de Dó, acabei no Asa Branca novamente, né? Vocês perceberam, então, vai da minha experiência, da minha técnica, do momento. Eu escolho se eu vou chutar com o pé esquerdo ou com o pé direito. Geralmente com o direito e o esquerdo chuta muito mal. Entende? De acordo com o momento, você usa um movimento melódico, o arpejo, a escala, a célula rítmica, que te vem à cabeça. Então tem uma coisa intuitiva que eu diria que é o produto final, que você começa a tocar com todo o teu vocabulário, e quando você fica praticamente só intuitivo, eu diria que é o melhor improviso. Quando sai certo, óbvio, né? Que às vezes você fica intuitivo e vai embora. A música vai para a direita, você vai para a esquerda e nunca mais se acha. Esse é o famoso, né? Atravessou. Daí você, às vezes, se não conhecer bem a música, você se perde. Mas tem aqueles que são super malandros que, mesmo que tenha se perdido, ele faz de conta que não, porque tem muita manha, muita malandragem. O cara tem uns paranauê para funcionar na hora. Então tem muitos caras assim só que quando o cara é muito estudado, bem maduro, o que acaba ocorrendo?
ele percebe tudo que ocorre na sequência musical, né? Ele ouve uma harmonia, sabe dizer qual é o acorde, qual é a cadência, qual é a sequência, sem precisar ter alguém dito, né? Então esse amadurecimento é uma coisa dificílima de se fazer, né? Quando você então tem a célula rítmica, tem a escala correta, né? Tem a ideia colocada na ponta dos dedos, então você acaba fazendo o quê? Você faz assim, você aproveita aquele acorde e põe as ideias que cabem ali, já pensando no próximo acorde. Então como é que você faz isso? É porque você está acostumado a percorrer aquele caminho. Quando você está acostumado a percorrer aquele caminho, então você sabe que aqui eu tenho que entrar à direita, aqui eu tenho que ir reto, aqui eu tenho que entrar à esquerda, aqui eu tenho que voltar. Então eu diria que cada trecho musical, cada sequência de música tem um território típico dela, que somente ela tem. Por exemplo, Garota de Ipanema tem apenas uma sequência, né? Pode até modificar, mas eu diria assim, posso ir pela calçada, pelo meio da rua, mas é o mesmo caminho, né? Então o que acaba ocorrendo? Você vai seguindo aquele caminho, como eu fiz nesse tema do Miles Davis. Eu faço aquele caminho de acordo com o que me dá vontade, né? Eu posso até modificar o caminho, a maneira que eu percorro o caminho, né? Então, olha só, eu vou modificar um pouco agora, fazer... 2, 1, 2, 3. Então, se eu ficasse aqui algumas horas tocando para vocês, eu ia fazer diferente. Claro, eu teria algumas frases, aliás, várias, que seriam repetidas, de um jeitinho um pouquinho diferente, sabe? Meu vocabulário entrando com umas maneiras diferentes do que você é acostumado a ver. Mais ou menos isso. Então, só que se você ficar me assistindo muitas vezes, você vai ver, opa, ele usa essa frase. Nossa, ele está com essa frase aqui. Então eu tenho um bom vocabulário, mas ele é finito. Eu adoro quando eu paro de usar apenas o vocabulário óbvio, pensado, que era o que eu estava dizendo agora há pouco. Você cria algo espontâneo. Uma montagem espontânea com a tua frase pré-fabricada, como se fosse um Lego. Eu tenho peças prontas e vou montando algo espontâneo. Só que no meio desse caminho, eu fabrico uma peça que não estava no meu Lego. Estão entendendo? Então, isso é muito legal, porque daí é sinal que você pôs, digamos assim, mais o coração que o cérebro. Foi emocional, você entrou na música, fez aquela jogada maravilhosa, você fez um gol de bicicleta do meio de campo no ângulo do gol. Ninguém esperava aquilo, uau! Né? Aproveitando a Copa, né? Deixa. Então, o que acaba ocorrendo? É a frase de novo, né? Meu vocabulário se repete, né? E assim vai, né? Então a ideia é que assim, eu uso frases repetidas muitas vezes, né? E aqui da mesma maneira. Então, quando você estudou escalas de vários formatos em várias alturas, você tem ingredientes. Quando você estudou células rítmicas, você sabe fazer coisas em várias velocidades em cima daquelas escalas. Quando você estuda desenhos melódicos, você sabe fazer vários desenhos naquelas escalas. Quando você estuda movimentos em cima dos acordes, dos arpejos, você sabe fazer vários desenhos em cima deles. Quando você se aprofunda na harmonia, que você sabe substituir aquele arpejo, aquele que está ali certinho, por um outro que cria outro sabor, então você abre um leque de possibilidades. Você consegue ter vários ritmos, várias células rítmicas, várias escalas, vários desenhos melódicos, várias saídas, para você não ser uma pessoa monótona. Por exemplo, eu adoro tocar algumas coisas que você use uma escala só. Por exemplo, um funk americano com uma pentatônica. Eu adoro fazer isso. Eu adoro tocar blues, adoro um baião, né? Mas muitas vezes esses mais simples com poucos acordes ou um acorde, você tem que ter muito vocabulário, porque senão o que acaba ocorrendo? Você fica maçante. Tem que ter, né? Eu não conseguiria tocar
apenas ficar ali tocando, por exemplo, uma escala de blues o tempo todo. Eu posso modificar a velocidade, a escala milhares de vezes, mas daqui 5 minutos eu começo a querer conversar comigo mesmo ou ir tomar um cafezinho, né? Mais ou menos isso. Porque o sabor está igual o tempo todo. Ah, legal, fraseado, legal, mas você não põe uma coisa mais saborosa, uma harmonia diferente no meio daquilo? Seria mais ou menos isso. Eu tenho vários formatos de pizza mozzarella. É legal, bonito, né? Moça, tem criatividade até nesse ponto, mas não tem um saborzinho diferente ali no meio? Seria uma ideia assim meio chula, mas que definiria para vocês aquilo. Eu tenho que saber colocar alguma coisa a mais naquele lugar. Espero que vocês tenham entendido isso, né? Você precisa ter saídas rítmicas, melódicas, harmônicas, né? Os 3 fatores da música: melodia, ritmo e harmonia fazem a música. Então, quando você aprende a utilizar isso, claro, se você vai estudando corretamente, então você define um tempo para uma música, ótimo. Você define uma escala para aquele momento, melhor ainda. Então, quanto mais ingredientes, mais receitas, mais produtos você oferece. Se deu para entender. Você tem um rodízio de pizza com 190 sabores. O cara vai voltar para comer de novo, para ouvir de novo você com aqueles sabores, né? Claro que pode ser uma pizza mozzarella. Tem um lugar que eu amo comer uma pizza mozzarella, que é feita com maionese, molho de tomate, orégano e queijo mozzarella e uma massa de mercado. Eu acho fantástica. Mas eu amo quando é um rodízio com vários sabores, né? Você não vai numa churrascaria de rodízio e comer apenas maminha. Não interessa quantas vezes vem, você quer outros sabores. Espero que vocês tenham me entendido. Então, vou caminhando para os finalmente. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Encerrou-se meu tempo. Encerrarei com uma música de... Esqueci de quem é. Ah, sim, um dos temas que eu gosto muito do Stanley Turrentine, que se chama Sugar. E é um blues menor. E é muito legal. Então eu fiz For do Miles Davis, que tem modulações, e aqui tem uma harmonia de um campo harmônico menor em blues. Bem naquilo que eu estava falando com vocês, só que consegue ser rico, porque não tem apenas 3, 4 acordes. São dezenas de acordes, fazendo um percurso longo que facilita a degustação, digamos assim. Nunca é a mesma coisa, a não ser quando você roda muito tempo tocando. Tá? A base dessa música é uma escala de blues. Uma escala de blues. Só que dá para enriquecê-la com alguns outros fatores. Então, lembrando, a live acontece todas as quartas-feiras, 20 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Às vezes não. Tá? Apoio do meu Deus Altíssimo, do meu amor Nayara, Estúdio Esmaga e companhia dos tapetes do meu mentor Jorge. Então, sempre que puderem, assistam. Não se esqueça, saxofonista, de se inscrever na comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp. O link está no Instagram, na minha bio, está ali o linkzinho. E sempre tem uma coisa interessante, uma aula também. E logo as aulas ficarão restritas a quem participa da comunidade, né? As lives continuarão, mas as aulas serão acessíveis apenas a quem participa lá. Sempre vai ter uma lambuja, mas o prato principal estará lá. Então, muito obrigado a todos. Eu terminarei com Sugar. Se eu escutar a marcação dela.
Espero que tenham gostado desse blues, né? Quarta-feira que vem tem mais, aguardo vocês aqui. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Raul Valente, saxofone para todos. YouTube, Facebook e Instagram, né? A comunidade eu nunca mais acertei, do WhatsApp, isso. Então, aguardo vocês na aula que vem, na semana que vem, uma aula gratuita, 100%, e online, sempre com uma dica interessante, com um momento engraçado, ou assim vai. Eu não me aguento, viu? Frase pronta, como sempre. Então, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Um abração. Tchau.